Evangelista Torricelli foi um físico e também matemático italiano que nasceu em Faenza, região ao norte da Itália, no dia 15 de outubro de 1608. Ele perdeu seu pai muito cedo, então foi criado por seu tio, um monge que, em 1627, quando Torricelli tinha apenas 19 anos, o mandou para Roma, a fim de estudar ciências na universidade chamada La Sapienza, com o professor Castelli, que era um discípulo e também amigo do físico Galileu Galilei. Torricelli permaneceu em Florença até sua morte. Esses anos, os mais felizes de sua vida, foram preenchidos com grande atividade científica, estimado por seu diálogo educado, brilhante e espirituoso. Ele logo formou amizades com excelentes representantes da cultura florenciana, o pintor Salvatore Rosa e o filólogo e cientista, também discípulo de Galileu, Carlo Dati. Na verdade, os encontros regulares com esses amigos deram margem para a criação da Accademia dei Percossi, na qual Torricelli aparentemente divulgava as comédias que estava escrevendo, as quais não sobreviveriam, mas foram explicitamente mencionadas nas memórias ditadas em seu leito de morte a Lodovico Serenai. Seu primeiro trabalho foi sobre o movimento dos corpos pesados naturalmente, descendentes e projetados, em 1641. Foi enviado a Galileu, que ficou impressionado com a capacidade analítica e matemática do estudante. No mesmo ano, o grão-duque de Toscana, Ferdinando II, convidou Torricelli a se mudar para Florença e trabalhar como secretário e assistente de Galileu, que já estava com 78 anos. O tempo ao lado do célebre cientista pôde construir em Torricelli importantes convicções. Nesse período, Galileu enfatizou e convenceu Torricelli sobre a importância do chamado método científico, a necessidade de deixar de lado explicações fundamentadas em crenças e procurar prová-las por meio de experimentos e da matemática. Não trabalharam juntos por muito tempo, pois 3 meses depois, no dia 8 de janeiro de 1642, Galileu faleceu. Após a morte de seu mentor, Torricelli foi nomeado matemático do Grão-Duque e professor de matemática na Academia Florentina. Após uma grande vida de contribuição à física e à matemática, Torricelli morreu de febre tifoide em outubro de 1647. As contribuições de Torricelli. Sua principal invenção foi o barômetro de mercúrio, objeto criado a partir da necessidade de levar água à altura de 12 metros ou mais, quando o limite de sucção das bombas era de apenas 10 metros na época. Então, para resolver esse problema, Torricelli resolveu medir qual era a pressão atmosférica em cada local, e para isso ele inventou o barômetro. Para fazer essa medição, um tubo com mercúrio era posicionado verticalmente dentro de um recipiente maior que também continha mercúrio, como mostrado na figura. Nesse caso, haviam 2 tipos de força. A força que o mercúrio do recipiente fazia no mercúrio da coluna, que era influenciada pela pressão atmosférica, e a força que o mercúrio da coluna fazia no mercúrio do recipiente. Então, quando essas duas forças se anulavam, ou seja, resultavam em zero, era possível medir qual era a pressão atmosférica. Então, percebeu-se que a pressão atmosférica variava de acordo com a altitude, afinal, quanto maior um local, menor é a quantidade de ar fazendo pressão em cima do instrumento, e quanto menor é a altitude do local, maior é a pressão. Outro importante estudo de Torricelli foi o movimento de projéteis. Gerou a equação V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS, utilizada no movimento uniformemente variado e originada da função horária da velocidade. Finalmente, Torricelli contribuiu na área da geometria, estudando cicloides e também a determinação do baricentro de um corpo. Torricelli contribuiu para a solução da determinação do baricentro de corpos, revolução em estudos de hidráulica e balística, encontrou a regra que permite determinar a velocidade em que a água sai de um orifício feito em uma das paredes do recipiente, contribuiu para o desenvolvimento e criação de instrumentos ópticos, pois era muito habilidoso no desenvolvimento de lentes. Ele também propôs a equação de Torricelli. Esta equação é independente do tempo. Ela é desenvolvida a partir da junção da função horária da velocidade com a função horária da posição para o movimento uniformemente variado, MUV, ou seja, um movimento que ocorre em linha reta e com aceleração constante. Basta conhecermos as funções da velocidade e da posição do movimento uniformemente variado, permitindo determinar grandezas como aceleração, velocidade inicial e final e até o deslocamento. A equação é
V2 é igual a V02 mais 2 a ΔS.